Olá, eu sou Renata, muito bem-vindos ao O Conselho, episódio número 1. Hoje a gente vai falar sobre aquela dúvida que sempre fica entre as pessoas que estão passando pelo seu despertar de consciência, o seu despertar espiritual, que é: será que eu tenho que ficar o dia inteiro jogando coisas positivas para o universo, né? Pensando positivo, meditando? Será que a minha mente é tão ruim assim? O meu lado humano, né? O meu ego, será que eu tenho que eliminar o meu ego mesmo? Esse tipo de coisa. Lembrando que o conselho, essa série de episódios que eu estou começando a fazer hoje, é dedicado exclusivamente em levar para vocês explicações sobre os ensinamentos do The Council, que é um grupo de almas muito antigas, muito sábias, canalizadas pela Sarah Landon, certo? Então vamos lá. Talvez, gente, a maior confusão de quem está passando pelo despertar de consciência é achar que tem que escolher entre o ser humano e o ser espiritual. Bom, um dos conceitos primordiais do The Council, aliás, que é o conceito que gira em torno de todo o ensinamento deles, é o conceito de autorrealização. E, de acordo com o The Council, a grande evolução nossa, né, do ser humano, da humanidade, é integrar e viver em sua plenitude cada vez mais conscientemente os dois conceitos, o ser humano e o ser espiritual. Essa é, né, assim, o geralzão do que é a autorrealização. Mas vamos lá, vamos destrinchar isso. A autorrealização é, então, a integração de todas as suas partes, de todas as nossas partes, porque somos seres multidimensionais. O que isso quer dizer? Sim, você é o seu corpo físico, você é a sua mente, você é todas as suas experiências nessa encarnação até agora, nas encarnações anteriores. Você é o que você está se tornando a cada dia, porque quanto mais você busca o verdadeiro autoconhecimento, o despertar, você está se tornando uma pessoa diferente em todos os níveis de autoconhecimento também, né? Pessoas que fazem terapias, pessoas que passam por mudanças aí, vindas de muitas fontes. Você é tudo isso, né? Você é sim a sua personalidade, as crenças que você aprendeu a repetir, os ciclos, né? Tudo que você foi vendo, foi ouvindo, foi repetindo, foi reagindo, você é tudo isso, mas você também é muito mais do que isso. Você é a sua alma, o seu espírito, o seu eu superior, que é a parte de você que está em espírito, que junto com outras almas afins, que você pode chamar de mentores, de anjos da guarda, da sua ancestralidade, formam uma egrégora de almas que está ligada ao tudo que há, ao todo, a Deus. Você tem em si a energia divina, você é essa energia divina, porque afinal de contas, uma gota do oceano também é o oceano. Então, você, assim como eu, somos tudo isso, né? E um dos erros muito comuns das pessoas que estão passando por esse despertar é achar, então, quando você tem essa percepção, que tem que viver só em contato com o seu lado espiritual, né? Seja meditando, seja canalizando, seja sentindo essa energia o tempo todo, né, ao seu redor, elevando a vibração, emanando coisas positivas para que coisas positivas cheguem até você, né? E isso tudo é muito bom, isso tudo é lindo. E quando a gente começa a estudar mais, e mais do que estudar,
experimentar tudo isso e a gente começa a ver o que volta para a gente quando a gente entra nesse caminho, aí é que vem essa dúvida. Nossa, mas eu quero, será que eu tenho que ficar sempre assim? Mas aí começa a vir o nosso lado humano, né? As coisas começam a acontecer, é aquela situação que acontece quando você vai fazer um retiro, né? Quando você passa, sei lá, um final de semana, 3, 4 dias, num lugar ali imerso naquilo e você tá absorvendo e tá tendo experiências maravilhosas e aí você tem que voltar para a vida real. Então, o filho que demanda, o marido que demanda, o emprego, as coisas da casa, enfim. E aí mas eu quero ficar lá. E será que eu tenho que encarar o que está aqui? E aí você tem que reagir, você tem que dar uma resposta, você tem que dar um não, e a mente já te consome. É difícil, a palavra é de dificuldade mesmo, existe essa dificuldade. Agora, a coisa mais bonita que eu acho sobre esse conceito da autorrealização é que você não precisa ser ou isso ou aquilo. Na verdade, a gente tem que ser isso e aquilo, né? E a autorrealização é exatamente integrar, né? A mente, olha que bonito, a mente a serviço do eu superior. A mente, a personalidade, o ego a serviço do espiritual, né? Eu tenho um professor que fala que não existe essa coisa de material e espiritual, é tudo a mesma coisa, né? Ele é um professor de terapia quântica e ele diz que quando a física descobriu, né, que na matéria, se você vai aprofundando, eu não vou saber falar assim as palavras exatas, mas você vai aprofundando a matéria, né, as moléculas, os átomos, o não sei o quê, o não sei o quê, o não sei o quê, você chega no que ele chama, que a física chama de vácuo quântico. E o vácuo quântico existe em toda a matéria, em todo esse mundo físico que a gente olha ao redor. Esse vácuo quântico, que é o nada, mas é o nada com todas as possibilidades, ele existe tanto nesse celular aqui, quanto em mim, quanto em você, quanto nas estrelas, quanto no... Entende? Então, ele fala que esse vácuo quântico é a definição da física para Deus. Então, que na verdade não existe o mundo espiritual e o mundo material, porque tudo é feito da mesma energia. Então, se a gente pega esse conceito e a gente coloca junto com o que o The Council traz sobre a autorrealização, que é você juntar e viver cada vez mais consciente de tudo, você tem aí uma perfeição do que é a vida. Aí você pode estar pensando assim, nossa, mas isso está muito ainda abstrato para mim. Como então que eu vou juntar, que eu vou integrar, que eu vou viver essa autorrealização, né? Que o The Council fala que essa autorrealização é tudo que nós somos. Nós somos todas as nossas partes. E a gente tem que viver isso, aprender a viver isso no dia a dia. Então, tá muito abstrato ainda, né? Como é que você pode entender isso melhor? Então, vamos lá? Vamos para um exemplo prático? Com certeza, nesse momento da sua vida, você está passando por algum perrengue, algum desafio, alguma dificuldade, né? Então, pensa, concentra nesse seu momento difícil. O que é? É algum momento difícil na sua vida financeira? É não sei, um abandono, um relacionamento que terminou, um ciclo que acabou, uma dificuldade na sua vida, perdão,
na sua vida profissional, seja o que for, na saúde física, na saúde mental, enfim, seja o que for, concentra nesse problema. Vamos chamar de problema? Porque é problema. Essa coisa de falar, ai, desafio. Não, é um problema, né? Não tem, vamos desmistificar a palavra problema, certo? Isso te traz medo, angústia, raiva, solidão, estados depressivos às vezes, né? Enfim, de acordo com o The Council e com esse conceito da autorrealização, o que é que, em primeiro lugar, nós temos que fazer? A gente tem que viver tudo isso. Então, ao invés de, não, eu não posso olhar para isso, né? Eu não posso encarar esse medo que eu tô sentindo, essa angústia, essa tristeza, essa solidão, esse abandono, não. Só que quanto mais a gente nega, mais isso começa a aparecer na nossa vida para esfregar o problema na nossa cara. Não é verdade? Então, ou isso vai ficar martelando na nossa mente, ou isso, em casos extremos, vai começar a surgir no nosso corpo físico. Então, você vai começar a ter enxaqueca, você vai começar a ter dor na coluna, né? Alguma doença mais grave, entende? A própria depressão. E aí, em cada pessoa vai aparecer de um modo diferente. Mas o fato é que é isso. Então, o The Council nos ensina a viver isso, dar atenção para esse medo, inclusive nomear tudo isso. Eu estou sentindo medo por causa do medo do abandono, do medo enfim, né? Eu estou com raiva dessa pessoa, dessa situação. Então, se acolha os seus sentimentos. Isso é a sua parte humana e ela deve ser acolhida. É a famosa, vamos acolher a nossa sombra, vamos entrar em contato com a nossa sombra. Eu estou sentindo isso, né? E viva aquilo, não tem uma fórmula para todo mundo. Pode ser que você viva essa raiva, esse medo, essa tristeza por dias, pode ser por semanas, pode ser por meses, mas esteja presente. Deixa que isso se instale em você. Permita-se falar olha, hoje eu não sou boa companhia, hoje eu preciso ficar sozinha porque eu estou com raiva. Porque... Não, é coisa minha, tá tudo bem. Entende? A gente tem que aprender a fazer isso. Beleza. Depois que você consegue, então, se permitir, se acolher, entender o porquê que aquilo está se manifestando em você, aí você começa uma transição. Então, esse lado é completamente humano. Você começa uma transição, né? Você começa a pensar assim, por que eu tô passando por isso? O que isso está querendo me mostrar? O que essa situação, para onde essa situação está querendo me levar, né? É uma experiência. Eu não sou isso. Eu não sou essa tristeza, eu não sou esse sentimento de insegurança, eu não sou essa raiva, essa ira que eu tô sentindo. Eu só estou passando por isso. Então, você vai começar a mudar o foco, você vai começar a ter uma visão de eu superior aqui, que a tudo vê, né? E que a gente não consegue ver porque a gente está limitado pela matéria. Então, o que será que eu preciso aprender com essa situação? Você vai, inclusive, com essas perguntas, a deixar de participar do processo de vitimização.
porque aconteceu comigo, porque fulano fez comigo, porque isso aconteceu comigo. Ou seja, é sempre o externo que te ataca. Não. Né? Tudo bem, tem lá, aconteceu alguma coisa externa, mas o que te fez se deixar levar por isso? Por que você não viu os sinais antes? O que em você precisa de amadurecer para que isso não aconteça novamente? Então tá em você. Acredite. Então essas perguntas, essa conexão com a sua intuição, com o seu eu superior, né? Começa com essas perguntas. Para onde isso está querendo me levar? Né? Porque você já tem as respostas. Acredite, você já tem. E é aí que você começa a procurar as respostas do porquê que você está passando por isso. E, de novo, talvez demore dias para você entender que aquela finalização precisou acontecer, aquele luto precisou acontecer, a separação, né? O ficar sem recursos precisou acontecer para você despertar para uma realidade que tem a possibilidade de ser muito melhor, né? Então, tem coisas que demoram anos para a gente entender. Mas, se você consegue estabelecer, viver, acolher esse lado humano e começar a fazer esse tipo de pergunta, e você vai chegar na resposta, né? Você consegue olhar para trás depois e aí você vai perceber. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Talvez não conscientemente, mas você olha e fala assim, uau, foi um livramento. Uau, eu não estaria aqui hoje se não fosse aquilo que na época pareceu o fim do mundo para mim. Tiraram o meu tapete, mas um castelo apareceu depois. Sabe, esse tipo de coisa? E aí, o mais bonito da autorrealização é que você vai percebendo que conforme você vai vivendo isso mais conscientemente na vida, mais e mais os problemas, as dificuldades, não é que eles não vão deixar de vir, eles virão. Essa é a condição da nossa vida na Terra. Então, eles virão, mas você vai lidar melhor com tudo, você vai aceitar melhor as finalizações, as crises, porque tudo acontece a seu favor. Nada é contra você. Por mais que no momento ali, no olho do furacão, você acha, né, que não é. Aquilo está querendo que você desperte. Esse é um despertar. É o despertar diário, né? O despertar de consciência, o despertar da espiritualidade. Não é o zen, sou uma pessoa zen, sou uma pessoa... A positividade tóxica que falam aí. Não. É isso, é vir as coisas. Opa, deixa eu sentir, deixa eu me expressar, deixa esse negócio bater em mim. E aí vem as perguntas, e aí vem aonde que isso está querendo me levar, o que que isso está querendo me mostrar, o que que eu não estou vendo ainda que contribui para eu melhorar, para eu dar espaço a coisas melhores acontecerem na minha vida. Isso é a autorrealização, né? E quando a gente tem esse sentimento de agora eu entendi. Quando isso se torna consciente, a coisa vai... Cada passo que você dá, a oportunidade aparece, as pessoas certas chegam até você, o livramento fica claro. E a vida, né,
passa a ser um paraíso na Terra, porque, inclusive, o The Council fala sobre isso, né? O paraíso na Terra. E esse é o paraíso na Terra. Não é um lugar, mas é um estado de consciência onde você trata os desafios como oportunidades de melhora, mais conscientes, com mais felicidade, sim, com momentos felizes, com o que te traz prazer e com essa ligação com o seu eu superior, a sua intuição, com tudo que há com Deus. É isso, eu espero que eu tenha ajudado e pensa bastante nisso, começa a perceber essas coisas e a gente se vê no próximo O Conselho.